começa hoje, 3 de fevereiro, e vai até o dia 23 de junho. Dia 23 de junho, gente, é a data em que a disciplina tem que estar já encerrada no sistema, ou seja, até o dia 23 de junho eu já devo ter terminado essa disciplina em termos de lançar nota no site, né? Então, nossas aulas, normalmente, são 4 aulas assim, sim, porque nós estamos seguindo o decreto do governador, né? Então, na hora que ele autorizar que se volte presencial, na aula seguinte a gente está presencial. E se voltar a aula presencial, nós vamos fazer o sistema de prova que vocês já conhecem, aquela prova com 10 questões, não é verdade? Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda não sabe, né? Quem acessou hoje a mídia, viu que o Camilo, na live de ontem, ele determinou que a partir de 20 horas só vai funcionar os serviços essenciais, os que não são não essenciais, como eu também vi na mídia que ele está querendo agora também fazer o quê? É que as pessoas que têm acesso ao aeroporto só entrem no nosso estado com o teste negativo, né? Isso porque, gente, essa variante agora dessa cepa, ela está vindo muito forte. Crianças que não foram contaminadas na primeira onda estão sendo contaminadas nessa, né? Os jovens que na primeira onda eram praticamente imunes estão se contaminando. Então, até que saia um novo decreto, nós vamos continuar com nossas aulas online, como a gente está tendo agora. Professor, e o que é que isso tem a ver com nossa prova? Tudo, tá? Por quê? Frente, né? Se a gente voltar presencial, nós vamos utilizar o sistema de prova tradicional que a Unip já faz, que vocês conhecem tão bem, porque a gente já tem aluno de 4º, 5º semestre. Mas se a gente continuar na forma online, como nós estamos agora desde o ano passado, né, eu acredito que a Unip vai fazer do mesmo jeito que fez, como assim, dando autonomia para o professor, tá certo, de fazer a sua avaliação, tá? Então, assim, eu prova. Isso é uma coisa que varia muito de turma para turma. Então, é só assim, só para vocês saberem que a gente pode depois, eu posso estar falando com vocês o que é que a gente vai estar fazendo em termos de avaliação, porque a avaliação é devida. O nosso sistema de aula está à distância pelas circunstâncias que a gente se encontra. Então, a gente precisa ter um sistema de avaliação. Assim como toda aula que a gente assiste, no final eu baixo a frequência, como vocês já devem saber, né? No final de cada aula, antes de encerrar, eu aviso que estou fazendo está baixando a frequência, é onde eu vejo quem se logou, né? É importante salientar, porque tem gente assim, professora, eu entrei no começo, mas não fiquei até o final, vai levar falta, tá certo? Vai levar falta por quê? A não ser que você saia, mas continue ainda logada, né? Porque no finalzinho da aula eu baixo a frequência, e a gente sabe que esse sistema de aula também pode reprovar. Então, assim, estou só falando para vocês como é que são as normas, porque se questionando, né? E aí, como é que vai ser prova e tal? É normal a gente ter essa ansiedade. Se bem, meu povo, que pelo andar da carruagem que eu estou vendo, é provável que a gente fique online o semestre inteiro, tá? Tá certo? Então, eu acredito que o governador está esperando aí que os índices diminuam, mas, infelizmente, as pessoas não têm consciência, eu estou generalizando, tá certo? É muito comum a gente sair pelas ruas da cidade, eu saio praticamente todos os dias por conta de trabalho, e eu ainda vejo muita gente sem máscara, gente, principalmente na periferia. Falta essa consciência, né? Falta consciência, as pessoas também não ajudam, então, assim, eu não sei como é que vai ser. O fato é que a Unip segue o que o governador estipula, né? A gente tem que seguir, tá? Isso é só para deixar vocês, assim, mais tranquilos, que o que ele determinar, a gente segue. Voltou presencial, a gente volta presencial e a gente avisa. Como essa turma é uma turma de 4º e 5º semestre, a minha pergunta nessa turma? Tomar aqui um golinho d'água, porque eu falo demais. Já existe líder e vice-líder nessa turma? Ainda não. Pois vai ser o dever de casa.
Tá certo? Vai ser o dever de casa, por quê? Porque eu tenho que passar até sexta-feira, tá certo? Para a coordenação, quem é o líder. E, gente, a gente tendo líder e vice-líder, eu acredito que a faculdade vai fazer um grupo de WhatsApp, né, e colocar, porque pediram os números de WhatsApp do líder e do vice-líder, porque facilita a comunicação, né? Opa, a Elisiane está respondendo aqui, ó, tem o Helder, na aula passada disseram, né? Então, Helder está presente, se pronuncie, por favor, porque, tá aqui, a Fábio dizendo, pensei querem permanecer no nosso grupozinho do WhatsApp, eu queria, tá cortando às vezes, professora, seu áudio, deixa eu ver se melhora aqui, deixa eu diminuir o ventilador aqui, para ver se dá uma melhorada, Tainá. Oi, com quem eu falo? Helder. Oi, Helder, vamos ser líder dessa turma também? Sim, professora, a gente combinou de, lá no nosso grupo do WhatsApp, fazer uma eleiçãozinha, né? Ainda não foi feito. Então tá, tudo bem. Vamos fazer essa eleição. Sexta-feira, e eu acredito que até... Né? Eu acredito que... 90% do voto, o Helder foi líder. Então, meu filho... Professora, boa noite. Boa noite, boa noite. Então, eu só quero ser informada até amanhã. Para quê? Para passar para a coordenação, entendeu? E eu acredito que os outros professores também vão estar solicitando isso de vocês, tá certo? Porque facilita a comunicação da gente, que é a gente tendo aqui a plataforma, as aulas serão sempre pela plataforma, tá certo, gente? Sempre, sempre. Mas às vezes eu quero passar um recado para vocês, não é no dia da aula, às vezes eu vejo um texto complementar, então eu utilizo o grupozinho do WhatsApp. Gente, o áudio melhorou? Professora, boa noite. Boa noite. Melhorou, professor. Tá travando menos, melhorou. Tá, então tá. Deixa eu... Só que eu perdi em alguns minutos que eu acabei me atrasando mesmo, desculpa. Cadê o colega que queria falar? Querendo perguntar alguma coisa? Sou eu. Eu queria saber o que eu perdi, que eu acabei me atrasando. Não perdeu nada, eu ainda estou nas introduções. Eu estou exatamente pedindo que a turma escolha um líder, um vice-líder, porque eu preciso passar para a coordenação até sexta-feira, né? Falei já que nossas aulas sempre são aqui. Você não perdeu nada, porque eu ainda não comecei, tá certo? Gente, a nossa apostila, tá? Eu já carreguei na plataforma, que eu digo assim, eu já upei, né? Já fiz o salvamento dos arquivos. Mas vocês também têm isso no ambiente virtual de vocês. Vocês sabem disso, né? Então, nós vamos estar seguindo o nosso material, que a gente chama apostila, mas se não me engano, lá é livro, texto, é conteúdo, texto, muda só o nome, mas é a nossa bela apostila. Pronto, tá? E a gente vai estar seguindo esse material, tá certo? É o nosso material base, mas eu posso fazer complementos com outros textos, com outras sugestões, e vão ser essas sugestões que eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp e também na plataforma, tá certo? Então, a nossa professora que vai conduzi-la, vou estar com vocês ao longo desse semestre. Meu nome é Cláudia Carla, tá? Sou professora da Unip desde 2008, ou seja, já tem um tempinho. Antes da Unip, eu já dei aula em outras universidades, ou seja, de sala de aula eu tenho mais de 15 anos de experiência. Trabalho com recursos humanos, trabalho no Recursos Humanos do Colégio Batista, esse ano vou fazer 24 anos que estou somente nessa escola, tá? E já tenho experiência na área de RH de beirando uns 27, 28 anos, ou seja, essa carinha aqui é no formal, tá certo? Tá? Já tenho de formada quase 30 anos, eu sou psicóloga de graduação, mas tenho especialização em gestão de recursos humanos, tenho 2 especializações de recursos humanos. Tem gente assim, vale, professora, a senhora fez a mesma especialização, fiz em 2006,
vocês acham que nesse período, aliás, em 2016, 20 anos, muita coisa mudou, com certeza. E se duvidar, daqui a alguns anos eu faço de novo, porque a gente está vendo mudança na legislação trabalhista, já vai, teve mudança na legislação previdenciária, e a gente que atua nessa área, a gente tem que estar sempre realmente se atualizando, tá certo? Gosto muito desse ambiente de lecionar, de dar aula, sinto falta da interação presencial, eu sou uma pessoa muito relacional, eu gosto desse contato, sala de aula me faz muita falta, esse contato direto com alunos, mas devido à pandemia, nós tivemos que nos adaptar. Então, hoje, o meu contato com vocês é virtual, ao nível de plataforma e ao nível de WhatsApp, tá? Nossa disciplina é uma disciplina teórica, repetitiva, porque eu explico numa linguagem para que todo mundo entenda. Não entendeu? Não se constranjam em perguntar. Esse ambiente é nosso, tá? É o espaço que a gente tem para aprender, para tirar dúvidas, tá certo? Tá com vergonha de perguntar, porque tá todo mundo online, me pergunta no grupo aqui no privado, tá certo? Tem muita gente que depois a disciplina passa, ainda salva o meu contato, e exatamente para tirar alguma dúvida depois em relação ao trabalho. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, acessível, aberta nesse aspecto. Só peço um pouco de compreensão, porque, assim, às vezes, né, o aluno vê... Opa, vamos desativar o microfone para não dar ruído. Às vezes o aluno faz uma pergunta e vê a gente online, e a gente não responde. A gente está disponível, né? Então, tem aluno que vê a gente online, faz a pergunta, a gente visualiza, não pode responder, ainda chama, em chamada de áudio ou vídeo, né? Então, gente, é só assim, eu gosto de estar avisando isso, para às vezes não parecer chato, assim, vai lá, a professora está online, visualizou e não respondeu, mas muitas vezes a gente pode estar numa outra videoconferência, a gente pode estar numa reunião, a gente pode ir no atendimento, que dá, assim, aquela olhadela, a gente vê, entendeu? Então, assim, não me interpretem mal, não me queiram mal, mas às vezes, quando eu posso responder de imediato, eu respondo, mas quando não, tenham paciência que assim que possível eu respondo, tá certo? Então, eu sempre no meu primeiro contato com os alunos, eu gosto de esclarecer isso para não parecer chata, para não estar, porque a gente visualiza, tá? Tá certo? Mas, assim, sempre que possível, pode estar me chamando no privado ou no grupo, que eu respondo, tá? Então, vamos lá, gente. Né? Vocês simplesmente olharam as disciplinas que vocês iam ter quando vocês fizeram a rematrícula e vocês viram esse processo decisório. O que é que passa na cabeça de vocês em relação do que é que a gente vai estar vendo nessa disciplina? Vamos lá, quero ouvir um pouquinho de vocês enquanto eu procuro aqui o material para a gente estar passando. Vale Jesus, ninguém pensou nada, nem uma ideiazinha assim, tico-ticozinho de nada. Seria algo relacionado a direito? Algo relacionado a direito, o que mais? Vamos, gente. Isso aqui, eu estou perguntando enquanto eu estou... Mas vamos lá, se pronuncie. Eu não pensei em nada, professora, não vou mentir. Gosta sim, sinceridade. Pensei em nada, tia. Vamos lá. Professora, Oi. olhando assim, analisando assim pelo nome... Tem a ver com rescisão? Com o quê? Rescisão. Ah, eu entendi. É decisão ou rescisão trabalhista? Decisão de decidir? Rescisão trabalhista. Rescisão. Tá certo. Tem a ver com decisão, escolher alguma coisa, tá certo? Ó, tô carregando aqui, gente, é porque eu ia carregar um arquivo que não é. Só um instantinho aqui, mas já aparecer para vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta.
Estão conseguindo visualizar a capa da apostila? Sim, sim, sim. Tá? Essa apostila está no nosso material aqui da plataforma, como também está no ambiente virtual de vocês, tá certo? Então, nós vamos estar falando sobre processos decisórios. Por que eu pedi que vocês tivessem, assim, uma ideia, né, do que a gente vai estar falando, tá certo? Processo decisório, gente, nos remete à decisão, tá certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia aqui do que é que nos espera. A gente vai estar falando sobre a questão de decisão. Então, assim, muitos líderes, muitos gestores se veem diante de situações em que a gente tem que optar, tem que escolher, né? Então, a gente vai estar vendo o que é que influencia nesse processo de decisão, tá certo? Vamos saber o que são decisões programadas, que são aquelas decisões dos problemas do dia a dia, a decisão não programada. Qual é o risco, né? A certeza ou a incerteza de tomar essas decisões, tá certo? Quem é que decide? Numa escala de hierarquia, quem é que manda, quem obedece, tá? A gente vai estar falando sobre isso. Vamos estar falando de delegar, descentralizar e centralizar. Eu acredito que em outras disciplinas que vocês já devam ter feito, fala-se muito que hoje a gente tem que delegar. O que é esse delegar? O que é sobre regras básicas para uma delegação eficaz, tá? Vamos falar sobre o conceito de empowerment. Professor, o que é isso? Empowerment, ao pé da letra, quer dizer entusiasmo, tá? Exatamente assim, você entusiasmar os seus colaboradores. E a gente vai estar vendo qual a influência que isso tem dentro do contexto de um processo decisório, de uma tomada de decisão. Quais são as etapas para se tomar essa decisão? Que tipo de decisão existem, ao meu critério, né? O que é decisão individual, o que é decisão coletiva, qual é o modelo racional, qual é o modelo de racionalidade limitada, como é que eu posso melhorar a eficácia dessa tomada de decisão, qual a influência que a criatividade tem dentro desse processo de decisão. Isso, professor, tá? Vamos conhecer o MASP, M-A-S-P, ou seja, método de análise e solução de problemas. Quais são as etapas desse método? Além desse material, que está tudo aqui no sumário, eu trouxe, que é o índice, né? Eu trouxe a apostila exatamente para a gente dar uma olhada no que é que nos espera. E eu vou contar muito, gente, com a participação de cada um de vocês. Como assim, professora? Veja só. Apostila da gente aqui, ó, tá certo? Eu, assim, apesar de que a gente teve que se adaptar à virtualidade, né? E, assim, a gente se adapta, não estou dizendo que vocês façam isso, tá certo? Mas eu sou ainda muito habituada com o físico, com a apostila física. Por quê? Quando eu estou estudando, quando eu estou preparando alguma coisa, não vou exigir que vocês imprimam a apostila, mas eu vou solicitar que vocês leiam o conteúdo, tá certo? A partir da aula que vem, tá certo? Eu já vou passar as páginas que eu gostaria que vocês lessem. Por quê? Porque na aula que vem, que eu vou começar, hoje eu vou dar uma pincelada geral, mas na aula que vem nós vamos começar a trabalhar o nosso conteúdo. E eu vou partir, tá certo? Da ideia de que vocês leram. Tá certo? Professor, eu não li, não tive tempo. Problema tem? Tem, tá certo? Porque você não vai pegar tudo mastigado. Eu já vou partir do pressuposto de que vocês leram, então você vai ter que ter uma escuta ativa, mais atenta, para prestar atenção às explicações. Porque eu não vou estar lendo a apostila de cabo a rabo aqui, não. Posso ler algum parágrafo, pedir alguém para ler alguma coisa, daquele conteúdo, mas vocês vão ter que fazer o deverzinho de casa de vocês. E o deverzinho de casa de vocês é o quê? Estudar, ler o material. Simples assim, tá? Todo mundo está numa faculdade, vocês são estudantes de nível superior, já estão dentro de um percentual que muita gente não está, porque mesmo a gente tendo hoje um número muito grande, muito vasto de universidades, ou seja, as pessoas estão tendo acesso ao ensino,
Pode. Então, assim, se sintam privilegiados por serem alunos de curso de nível superior. Então, vamos fazer por onde? Tá certo? Então, é só o que eu peço. Estudem, leiam. O que é aqui? Antônio, professora, a senhora vai passar o quê? O nego? Ei, quem escreveu isso aqui? O que é o nego? Eu acho que faltou alguma palavra, né? Professora, boa noite. Não, professora. É o bordão do Demajoroso. A senhora vai passar o nego? Viu? Como é? Como é? Esse é o bordão do Demajoroso. Ele fala para todo professor. Ai, é. E o que é? Me atualizem, gente, porque eu estou aqui boiando na maionese. A senhora vai passar o nego? Vai passar final do ano. Ai, se eu vou passar ele, né? Se ele fizer a prova, né? Se ele fizer a avaliação que eu fizer, com certeza não é só ele que vai passar, não. Tá certo? Vai ser tá? mão. Ó, eu costumo dizer uma coisa, gente. Professor não reprova aluno. Vocês sabiam disso? Tá certo? Não reprova. Quem é que reprova aluno? Você mesmo, tá? Que não assiste a aula, que não lê o conteúdo, que não faz a prova, tá? Então, assim, eu estou generalizando, mas professor não reprova aluno. Às vezes tem aluno que se revolta com o professor, vai naquele professor meio ponto. O que é que custava? Gente, custa muita coisa. Custa o seu interesse, custa a sua participação, custa você assistir a aula, custa você fazer as tarefas, entendeu? Então, assim, a gente que é professor, a gente conhece todas as manhas e artifícios de vocês, alunos, entendeu? Então, assim, façam a parte de vocês que não vai ter problema nenhum, tá certo? Porque aqui tem link mais em cima da conversa. Rola para cima, né? Desce que diga, mas deixa eu ver se o link tá aqui, ó. Vou botar de novo. Pronto, ó. Já coloquei o link do grupo. É muito chique isso agora, né? Eu aprendi esse semestre passado, que a tia ainda fazia assim, ó. Pegava o número de todo mundo para adicionar na agenda telefônica. Até que o aluno disse, por que a senhora não manda um convite? E eu, me ensina aí, pessoal. O número de todo mundo, tá certo? Né? Tá? Então, assim, tá aí o link, é só entrar, tá rolando aí, eu tô vendo aqui o meu celular só vibrando, então eu tô achando que realmente a galera tá entrando, tá certo? Então, vamos lá, gente. Então, a gente teve uma ideia, mais ou menos, do conteúdo, mas eu vou estar passando para vocês aqui uns slidezinhos para a gente dizer que não teve aula hoje, né? Não pode. Que é a leitura. Tá colocando direitinho aqui. Deixa só eu encontrar aqui o arquivo para carregar, tá bom? Vamos lá. Depois eu coloco no grupo, eu carrego também na plataforma, tá certo? Não se preocupe não, que todo mundo vai ter acesso a tudo, tá certo? Vamos lá. Lucas, você viu o convite aí no chat? Pessoal, a Camila já botou lá no nosso grupo. Positivo, professor, positivo. Ok. Eu vi o convite. Nossa, a conexão foi redefinida. Peraí, gente, não deu certo aqui não. Então, deixa só eu tentar novamente, tá? Recarregue a apresentação. Vocês conseguem ver essa tela que aparece para mim também? Processo decisório. Positivo, professor. Pronto. Não é porque apareceu aqui, recarregue para exibir sua apresentação. Eu não estou... Deu errado eu carregar a apresentação. Tente recarregar. Então, para mim, eu não vejo nada. Vocês estão vendo alguma coisa ou apareceu essa mensagem? Aparece o slide, professor. Fala, engraçado, o slide não aparece para mim. Outro usuário... Não, apareceu aqui, ó. Outro usuário assumiu o controle. É por isso que eu não estou podendo passar. Outra pessoa está no controle da apresentação. Quem foi que assumiu a... Eu não estou podendo mexer. Apareceu. Outra pessoa assumiu o controle da apresentação. Não, desativou. Muito bem, muito bem.
Vamos lá, vamos começar, tá? Vou começar tudo de novo. Gente, às vezes, sem querer, a gente clica em alguma coisa e ativa isso, né? Então, peraí. Vamos ver aqui. Pausa para um beijo. Tá no mudo. Né? Alguém apareceu para mim aqui. Alguém ativou o mudo. Tá conseguindo me ouvir? Sim, professora. Agora Pronto. Sim, professora. Sim, professora. Ó, vamos tomar cuidado com o que a gente aperta, porque sem querer a gente pode estar ativando o mudo, ó, ativar o mudo nesse instante para todo mundo. Aí eu acho que a pessoa, quando eu falei, desativou. Às vezes é um cliquezinho que a gente né? Tá, vamos ver. Agora tá aparecendo para mim aqui. Yes! Yes! Deu certo. Apareceu. Aleluia. Então, vamos lá, gente. Nossa disciplina é processo decisórios, né? Eu já fiz a introdução, mais ou menos do que é que a gente vai estar falando. Então, assim, vamos ver o que é que nos espera, tá certo? Como eu falei agora há pouco, né? Processo decisório remete ao quê? À decisão, tá certo? A uma escolha. Gente, nós fazemos isso o tempo todo. Cadê as meninas? Né? Quando eu digo as meninas, nós fazemos isso o tempo todo. Que roupa eu vou trabalhar hoje? Qual é o look da academia? Né? Tá certo? Ou então, vou comer ou não vou comer a sobremesa do almoço? Tá? A Elisiane está dizendo que está mudo. Vocês não estão me ouvindo? Alô? Professora, eu estou lhe ouvindo bem. E vendo Pronto. Estou lhe ouvindo. Pronto. A Elisiane escreveu no chat, tá mudo, mas assim, pronto, beleza, Elisiane, perfeito, ótimo. Gente, olha, eu estou com o chat ativo, qualquer dúvida, passa que eu consigo visualizar na hora, tá? Então, decisão a gente toma todo dia. É uma coisa tão inerente, tão imperceptível, que a gente não nota, mas a gente acorda decidindo, tá? Acorda decidindo a roupa que vai usar, decide o que vai comer. Ou seja, decisão são escolhas que nós fazemos diante de situações, né, que a gente passa. Então, por que será que nós vamos ter uma disciplina o semestre inteiro, tá certo? Onde nós vamos falar sobre processo de decisão, tá certo? Porque dentro das organizações, o gestor, o administrador, ele também tem que tomar decisões, tá certo? E a gente toma uma decisão diante de quê? Diante de um conflito, diante de uma divergência, diante de um problema, tá certo? Diante de um impasse, tá certo? E o que é isso? É exatamente uma situação que vai fazer com que a gente tenha que parar para decidir. E normalmente é uma situação que vai gerar estresse, eu não consigo trabalhar, esse povo não sabe resolver nada, né? Causa estresse, frustração, irritabilidade e muitas vezes desafio, porque são situações que você não imaginou, né? Situações que você nunca passou e você fica, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Será que tem no Google? Vamos colocar como resolver situação tal, não é isso? Mas às vezes essas resoluções não tem no Google. Por quê? Porque são conflitos que acontecem dentro de uma organização que tem sua cultura própria, que tem suas próprias crenças e valores, tá certo? Então, a gente não pode pegar uma receitinha de bolo que aconteceu um problema semelhante na empresa A e aplicar na empresa B, não. Tá certo? Às vezes, as situações são semelhantes, mas as pessoas são diferentes, o é diferente. Então, a gente não existe uma receita de bolo. É por isso que a gente vai ver o que é decisão programada e decisão não programada. Como assim, professora? Porque nós temos uma rotina
Todo mundo que trabalha tem uma rotina. Tem a rotina do seu setor, tem a rotina das suas tarefas. Então, às vezes, acontecem algumas coisas nessa rotina que você tem autonomia para resolver. Ah, isso aqui acontece assim, então a gente faz isso. Mas tem outras coisas que não são programadas, porque não estão na rotina, que você tem que parar, ponderar para decidir. E, às vezes, esse processo não é tão fácil. Não é tão fácil, tá certo? Ai, que legal, colocaram aqui a copiazinha do slide. Ah, gente, outra coisa que eu quero pedir a vocês, né? Ao longo da aula, é porque, assim, eu fico pequenininha aqui, print, coloca no grupo, para a gente estar divulgando o início das aulas, tá fazendo com que esses alunos façam sua rematrícula, tá certo? A Unip sempre pede que nesse período a gente faça essa postagem, marque a Unip, tá? Marque a professora, tá? Então, assim, depois, quem puder, tira um print aqui da tela da gente, aparecendo tudo, quando eu encerrar o slide, e a gente, e manda para mim, tá bom? Então, até aqui tudo bem, gente? Olha, uma coisa que vocês vão perceber. Eu falo pelos cotovelos, tá certo? Passo o tempo todo tomando uma aguinha, porque eu falo muito. Então, na hora que você quiser perguntar, vai para o chat. Esse espaço é nosso. Então, como eu falo muito, então, assim, muitas vezes a pessoa pode não ter espaço entre uma vírgula e outra, que às vezes eu não dou, para fazer uma pergunta. Então, eu sempre estou perguntando, gente, está indo bem? Está indo rápido? Está legal? Tá certo? Né? Então, com alguma dúvida, eu estou sempre perguntando a vocês, e não se sintam constrangidos. Então, tá indo legal? Senão eu fico congelada nesse slide. Responda, senão eu fico congelada nesse slide, né? Então, vamos lá, vamos adiante, tá? Então, ainda dentro desse processo de decisão, tá certo? Então, decisão são escolhas, como eu já falei, né? Que procuram resolver problemas e também aproveitar oportunidades. Então, assim, normalmente eu tenho que ter uma decisão quando aparece o conflito, o problema ou uma oportunidade. Por que às vezes surge uma oportunidade, por exemplo, uma mudança de emprego? Eita, a gente fica a noite sem dormir. E agora, peça as contas? Não peça as contas, não é? É uma oportunidade única, eu vou ter mais uma experiência, mas é ruim. Quem já passou por uma situação dessa sabe que não é tão simples decidir. Vamos trocar o certo pelo duvidoso, né? É assim que a gente fica? Então, muitas vezes, as decisões também surgem quando a gente se vê diante de uma oportunidade. Trabalho, seja na vida, tá? Então, vamos lá. Como eu falei, o que é que isso acarreta para a gente, né? A gente muitas vezes se sente frustrado. Professor, o que é frustrado? Tá certo? Frustração é um sentimento meio que de impotência. Tá? A gente fica assim, ai meu Deus, como é que eu vou resolver? Será que eu vou saber resolver? Será que eu vou receber da forma certa? A gente se sente frustrado, a gente se sente meio impotente, meio de mãos atadas, né? Tem uma percepção diferente da coisa, né? Tá? A gente acha que não vai dar certo, acha logo que vai ter prejuízo, e muitas vezes, gente, a mudança vem para melhorar. Vocês sabiam disso? Muitas vezes a mudança ocorre para que fique melhor do que o está. Tem uma historinha, eu não sei contar muito bem, mas a palavra crise, C-R-I-S-E, crise. Às vezes acontece a crise. Então, tem um trocadilho dizendo assim, em momentos de crise, tire o S. Já ouviram falar nisso? Se não escutaram falar, vão ouvir depois e vão utilizar no dia a dia de vocês. Em momentos de crise, tire o S. Tirando o S, fica o quê? Oi? CRI. Yes! Sinal que tem gente antenada. Em momentos de crise, seja criativo. Em momentos de crise, pense em outras oportunidades de resolução. Em momentos de crise, se interesse em resolver o problema e não procrastinar. Professora, a senhora hoje abriu o dicionário. Procrastinar, aprenda essa palavra nova. Empurrar com a barriga.
deixar para depois. Não procrastine. O problema está ali, resolva, tente resolver, porque é maior do que a que já está, tá certo? E às vezes a gente procrastina como? Colocando a sujeira debaixo do tapete, fazendo de conta que não vê. Quando você vê, ó, pá, explode, tá? Então, veja os problemas como oportunidade de melhoria também, tá certo? Se interesse, veja como desafio uma perspectiva de mudança, tá? Então, assim, muitas vezes a gente se vê diante de situações que a gente diz uma historinha, eu já vi essa história de um palestrante, e ele disse que essa história é verídica, tá certo? E eu já ouvi falar, outros palestrantes também já falaram isso. Na hora que eu começar a contar, com certeza você já deve ter escutado também em outras coisas. Mas conta a história que determinada fábrica de um creme dental estava com as vendas muito baixas, tá certo? E a turma lá preocupada, aquela coisa toda, né? A parte comercial, reuniu a parte logística, tá certo? Juntou a galera todinha para saber como é que podia fazer para aumentar o número de vendas, tá certo? E a reunião durou o dia inteiro. Durou o dia inteiro e não se chegava a um consenso. Já ouviram falar essa história? Já ouviram? Não. Eu não. Ótimo, ótimo, né? Então, assim... Não, professora. Ninguém chegava a uma conclusão. Até que, né, como foi reunião de dia inteiro, teve aquela pessoa, né, que entrou para servir café, entrou para tirar o lixo, entrou para levar água, tá? Então, assim, aquela pessoa meio que invisível para uns, mas atenta ao que estava acontecendo ao redor, entendeu? Então, entre e sai, e viu que não se chegava a conclusão nenhuma, ela chegou para o chefe dele, assim, baixinho no pezinho de ouvido, altura, né? Não se tinha chegado a um consenso nenhum. O gestor olhou para ele e disse: claro que pode. O que foi? É só aumentar o furo. Furo de onde? Do tubo do creme dental. Gente, foi assim, porque assim, os mais novos, não que eu seja velha, tá certo? Mas antes, gente, o furo era pequenininho mesmo, tá? Era até de alumínio, é o novo. Hoje a gente vê esse tubo plástico, apertava e saía todo o creme dental. Você utilizava realmente até a última gota. Percebam, principalmente a galera que acorda atrasada, né, correndo isso e aquilo. A gente aperta o meio do tubo, sai uma talagada de pasta, que às vezes cai até na pia, cai em cima da gente. Ou seja, com o furo aumentado, gente, o que é que aconteceu? As pessoas passaram a gastar mais creme dental, consequentemente, e o índice de vendas subiu. Uma ideia super simples, mas que ninguém, enquanto a reunião acontecia, pensou. E foi uma pessoa que não era que não tinha cargo de chefe, que não era gerente, que não era coordenador, que tive uma ideia: aumentar o furo. É só aumentar o furo. Aumentando o furo, vai gastar mais creme dental. Parece até uma ideia de gênio, né? Mas foi uma ideia criativa. Tá certo? Isso é só para a gente também perceber que toda e qualquer opinião é válida, tá certo? Tem empresas que trabalham com caixinhas de sugestão, fazem até concurso de melhores ideias. Vocês sabiam disso? Tá certo? Promovem esses concursos na empresa como um todo, exatamente para incentivar essa participação, né, de outros funcionários, porque às vezes, gente, a ideia está ali escondidinha na questiona, aquela ideia se perdeu, tá certo? Então, qual é o mecanismo da tomada de decisão? Né? A gente está vendo aí que a tomada de decisão no ambiente empresarial, ela acontece quando existe um problema ou uma oportunidade, né? Então, você vai ter que fazer um diagnóstico da situação. Nunca tome, gente, às vezes minha fala trava, nossa, não sei o que é, gente, não sei, ontem estava legal. A sua internet, professor.
Ontem o pessoal dizia que escutava o meu ventilador funcionando, né? Hoje eu diminuí, botei um pouquinho mais longe, tá? Mas vou grudar o microfone aqui na boca, tá, Edson? Para ver se melhora, tá certo? Então, Deve nunca ser a internet, tome... professora. Não, mas a minha internet aqui, eu fiz um upgrade, mas a gente nunca sabe, né? A gente nunca sabe. Eles dizem que a gente tem tantos megas, mas aí acaba que isso da pandemia, de uma forma geral, ela ficou lenta. Lenta. Por quê? Todo mundo começou a acessar tudo virtual. E aqui em casa, quando a gente começou essa coisa da plataforma, eu realmente fiz um upgrade, né? Eu aumentei o número de megas. Mas vou colar aqui, ó, para ver se melhora, tá certo? Então, voltando. Nunca tome uma decisão precipitadamente da situação, tá certo? Sem ouvir as pessoas envolvidas. Por quê? Porque você pode realmente tomar uma decisão errada. Então, assim, você precisa fazer um diagnóstico da situação, uma análise, tá certo? Depois que você faz essa análise, você vai ver quais são as que você tem para tomar a bendita decisão, tá certo? Ou seja, fazer um diagnóstico da situação, ver quais são as alternativas para decidir, ok? Vamos lá. E quais são os principais tipos de decisão? Tem as decisões programadas, tá? O nome já está dizendo. Aplicam-se a problemas repetitivos, ou seja, problemas de aquele problema acontecer. Tem as não programadas. É exatamente isso. Nunca aconteceu. Aconteceu agora. E aí, como é que resolve, tá? Tem as estratégicas, que são aquelas que escolhem o objetivo para a organização. Alguém já ouviu falar de planejamento estratégico aqui? Alguma empresa onde vocês trabalham ou trabalhou já fez planejamento estratégico, tá certo? Um determinado prazo, tá? Aí vem as decisões administrativas, que colocam decisões estratégicas em práticas, ou seja, eu planejei, então agora eu vou colocar na prática, né? Tem as decisões operacionais, que vão definir meios e tomadas unilateralmente, as coletivas, que são tomadas em grupo, as satisfatórias, qualquer alternativa serve, as maximizadas, que procuram o melhor resultado possível, e as otimizadas, que equilibram a vantagem e desvantagem de diversas alternativas, né? Vocês, hein, que tá assim. Tem mais gente conseguindo me ouvir? Porque a Elisiane disse que não entra, que está desconectada, o Emanuel disse que está travando. Alguém está travando. Mas assim... Trava. Tá travando de internet. Mas dá para escutar. Vocês, entendeu? Não tem... Eu agora fiquei preocupada. Eu acho que é do sistema aí, viu? Porque todo mundo tá travando. Tem hora que os meninos estão falando aí também que trava. Eu acho que é o sistema mesmo. Entendi. Não, entendeu? Entendi. Então, vamos lá. Na hora que vocês não estiverem conseguindo ouvir, vocês botam aqui no chat, que eu... Não tem problema, não. A gente vai se comunicando, tá certo? Então, gente, é sabido também que essas decisões, elas têm que ser tomadas de acordo com o nível hierárquico, tá? Então, vamos visualizar aqui um organograma. Tem o diretor, o coordenador gerente, né? Abaixo do coordenador gerente, os grupos de trabalho, onde tem a mão de obra operacional. Então, cada nível de hierarquia tem o seu
nível a sua autonomia para tomar uma decisão. Então, assim, normalmente, na alta administração, na cúpula, né, onde os diretores executivos, são as pessoas que realmente estão no alto da pirâmide. Então, a alta administração é onde é que vem o quê? As decisões estratégicas, tá certo? De crescimento da empresa, tá? De expansão, de fusão, tá certo? Aí, na média, gente, administrativas. Não que as decisões administrativas também não possam ser tomadas pela alta administração. Podem, mas também fica a critério da média gerência. Por quê? Porque a alta cúpula, né, planeja, a média gerência, tá? Transforma aquela estratégia em ação, em meta, colocar em prática aquilo que foi planejado lá na alta cúpula, certo? Tem que se respeitar esse nível de hierarquia. Aí vamos ver o problema, o X da questão, tá? Para você tomar essa decisão, você tem que avaliar, eu falei no slide anterior, né? Você tem que fazer o diagnóstico, você não pode tomar analisar a situação, tá? Então, é a questão de avaliar, comparar, fazer a escolha das alternativas, tá certo? Tá? Aí vem, na hora que você vai ver essa questão de alternativa, é o processo de criar formas de resolver o problema. Muito focado no problema, a gente não consegue ver soluções, que foi o caso do exemplo do creme dental que eu usei, entendeu? Você está tão dentro da dificuldade que você não vê alternativas possíveis. Então, é por isso que é sempre bom você fazer reuniões em equipes, para que outras pessoas que... certo? Tá? É a questão do diagnóstico, que é analisar o problema, na tentativa de compreender a situação, tá? Identificação do problema, que é aquilo que eu já falei, né? Que é uma situação que traz frustração, desafio, curiosidade ou irritação, certo? Quem é que gosta de... Quem não gosta de pepino, é problema, tá? Então, assim, você quer soluções, mas quando nós estamos dentro de uma organização, quando nós estamos lidando com pessoas, tá? Não tem jeito, gente. Sempre vão ter conflitos. Na área mesmo de trabalho, tá? Isso é natural do clima da empresa. E o gestor, o administrador, ele precisa ter conhecimento para não ser injusto, tá certo? Para não fazer besteira, tá? Tá? Então, assim, nós vamos ver alguns modelos de tomada de decisão, a gente vai estar falando do modelo racional e intuitivo de tomada de decisão, né, onde a gente vê aí no modelo onde tem opinião e informação, né, decisão está no topo, vem as alternativas, o diagnóstico, o problema, e no intuitivo, é o contrário, tá certo? A decisão tem mais a ver com a opinião, se inverte. O problema, ele desce para a base da pirâmide, tá certo? Ô, gente, eu tô vendo que realmente seja a ferramenta, tá? Seja a ferramenta, porque ontem eu não tive nenhum tipo de problema. Eu acho que deve ser, o Leonardo botou travando mais do que a Samsung. Né? Então, quais são os fatores que vão afetar o processo de decisão, processo decisório, né? Tempo para fazer todas essas etapas, você tem que dar essa decisão assim, ó, pá! Mas tomem cuidado, tá certo? É melhor que você demore um pouco para que você depois tenha uma solução, ou então você vai criar um outro problema,
tá? Mas realmente afeta a questão da ética, né? Questiona, e eu vou dizer uma coisa para vocês, sempre vão pelo caminho correto, gente, tá certo? Tem gente assim, mas fulano não vai, olha, gente, sempre faça uma coisa certa, tá? Você pode agora não ter nenhuma consequência, mas lá na frente, pode ter certeza que a consequência vem. Quando vem, vem de lapada, tá? Outro fator que afeta. Torcida, uma informação incompleta, né? Vem a questão da... Opa! Passei aqui sem querer. Vem a questão da percepção. Como é que você vê esse problema? Como é que você vê essa dificuldade? Ô, gente, volta aí, alguém assumiu o controle da apresentação, eu não estou conseguindo passar o slide. Veja aí com calma. O controle da apresentação e travou aqui para mim. É como eu disse, às vezes, sem querer, a gente clica, né? Mas aí eu parei aqui, não vou para frente nem para trás. Deve ter alguma opção aí para a senhora que bloqueie isso? Meu querido, mas assim, eu acho que a pessoa que assumiu o controle já desassumiu. Vou ter que projetar de novo, tá, gente? Só um instante. Vai dar certo. Vamos lá. Eu estou vendo aqui, enquanto está carregando, eu estou vendo vocês colocando que está travando muito, está travando demais, e assim, eu acredito que realmente seja a própria ferramenta, viu? Mas vamos lá, vai dar certo. Está dando certo. É só achar aqui o... O Leonardo está colocando que está saindo direto da plataforma, está o tempo todo saindo da reunião. Um minutinho, gente, que está carregando aqui, tá? Vamos lá. Apareceu aí para vocês? Sim. Vou colocar no slide que a gente estava. Pronto. Ok? Está todo mundo visualizando? Então, retomando, continuando, né? Quais são as competências que implicam, né, para estar resolvendo esse problema? A propensão do risco, gente. Toda decisão que você toma tem um risco, tá? A gente vai estar falando sobre essa questão de risco, da certeza, da incerteza. Quais são os recursos que eu vou precisar para estar tomando essa decisão? Recursos físicos, recursos humanos, recursos... Onde entra a questão da criatividade, né, da flexibilidade, você pensar em outras alternativas para estar resolvendo aquele problema ou conflito, né? Aí vem estruturação do processo de tomada de decisão, né? O que é isso, professor? Tá certo? É só para a gente, assim, ter uma... Só um minuto. Quando você vai decidir, né? Você pode se perguntar, como é que eu vou implementar essa escolha? Eu vou decidir como é que eu vou colocar na prática? Qual é a melhor alternativa? Quais são as vantagens e as desvantagens? Existem outras alternativas ou são... Eu tenho que tomar essa decisão por quê? Para quê? Para quem? Quais são as prioridades? Quais são as causas?
desse conflito, né? Qual é o problema, qual é a oportunidade? Então, assim, muitas vezes você tem que parar para se questionar, para decidir, para fazer o diagnóstico, né? Tá? É a técnica da explicitação e ponderação dos critérios. Você tem que analisar o campo de força, como assim? Quais são as fortalezas, quais são as oportunidades, quais são as vantagens, quais são as desvantagens para eu fazer minha árvore de decisão. Essa árvore de decisão, gente, a gente vai estar vendo mais lá na de acordo com aquele problema que você viu e das respostas das perguntas que você fez. E aí a gente vai ver as técnicas, né? Que são famosas. Alguns a gente vai ver, eu vou ver o que é que tem na apostila. Mas se fala desse paradigma de Rubinstein, que é um autor, diagrama de Ishikawa, análise de urgência desenvolvida por esses autores, para facilitar na análise do problema, tá certo? Então, vamos lá. Vale-me Deus. Vocês estão vendo o slide? Não. Não. Sumiu. Está aparecendo a senhora e está travando muito. Será que assumir o controle de novo? Não assumir o controle, porque aparece para mim, alguém assumiu outro controle. Caiu aqui o slide, viu, gente? Eu vou colocar novamente. Realmente, hoje está difícil, mas a gente vai conseguir. Não desistimos nunca. Vamos lá. Esse negócio vai dar certo. Vanessa, sumiu até para mim também, viu? Eu vou estar colocando. Vamos lá. A senhora já passou esse slide ou vai passar para a gente? Vou passar. Não passei ainda não, viu? Não se preocupe não que eu vou passar. Tanto eu vou colocar aqui na parte dos materiais, como eu vou colocar no grupo. Eu sempre coloco nos dois, porque tem gente que não olha a plataforma, tem gente que não olha o grupo. Então, eu sempre, tudo que eu boto, eu coloco na... Por quê? Porque a apostila, vocês entrando no ambiente virtual de vocês têm acesso, tá certo? Muito bem. Mas esse slide nem se preocupe, quando a aula terminar, eu já boto logo, que é para não correr o risco de esquecer. Porque depois que a gente passa dos 30, a gente fica esquecido, que é uma beleza. Deixa eu ver aqui. Tô com 23 e tô esquecido. Quando tiver com 30, hein, né, Leonardo? Tá? Então, gente, análise da importância, né? Então, vamos ver aqui. Vamos análise da urgência e importância. Muitas vezes a gente... por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes vem os problemas, vem só um não, vem um avalanche. Aí você tem que saber o que é urgente e o que é importante. Saiu de novo. Todos são urgentes e importantes. Ah, meu Deus, de novo, é porque está caindo, viu? Vamos lá, vamos botar esse negócio de novo. Não se preocupe, não. O aplicativo hoje está muito... Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa instabilidade está sendo hoje, viu? Ontem eu não tive nenhum problema. Ontem nossa aula também foi tranquila. Ontem eu não tive problema nenhum. Vamos ver aqui. Aqui dizendo, caiu de novo, é a plataforma. Eu já estou mais tranquila, eu fiquei achando que era a minha internet, eu misericórdia, já ia ligar para reclamar. É aqui. Ó, gente, eu não estou conseguindo nem carregar o arquivo, sabia? Nem carregar o arquivo eu estou conseguindo. Eu vou refazer o processo. Disponibiliza no WhatsApp, né? Não, eu coloco nos dois. Aí. Aqui. Vai dar certo. Eu acabei de ter uma ideia. Agora eu vou disponibilizar o slide antes, porque se acontecer esse tipo de problema, vocês visualizam
Ó, vamos ver se vai dar certo agora. Fabíola, o problema não é minha internet, não. Eu tô do lado, literalmente do lado do modem. Eu já botei a minha mesa no ladinho do modem. Ó, apareceu para vocês, fez para mim, ainda não apareceu, tá? Tá assim, a bolinha assim, ó. Pronto. Ei, professor. Oh. Quando a senhora coloca para passar esse slide, tem na configuração só para a senhora mexer, não? Porque no dos alunos fica aparecendo embaixo para assumir o controle. Eu acho que estão assumindo e estão parando a apresentação. Eu acho que é isso. Para mim também aparece para passar os slides e parar a apresentação, entendeu? Mas eu vou procurar saber aonde é que tem para só eu assumir o controle. É só vocês... Isso mesmo. É só vocês não mexerem, deixar... Você mexe, para, tira, tá? Então vamos lá, gente. A gente está praticamente finalizando, tá certo? Vamos lá. Como eu estava falando, né? Ruim é quando tudo é urgente e importante, que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que avaliar a importância, se é grande, é tudo, a importância é grande e muita urgência, né? Mas, assim, a gente tem que ver se os problemas às vezes os problemas são importantes, mas não tem tanta urgência. Por exemplo, renovar um seguro que vai vencer é importante, mas não é tão urgente. Problemas grandes, se você perde o prazo, você perde o contrato, aí é um baita de um problema, né? Problemas pouco importantes e sem urgência, trocar uma lâmpada queimada, depende do local. Se a lâmpada aqui do meu quarto queima, como é que eu vou dar aula para vocês, né? Mas, assim, generalizando, é uma coisa que o mundo não vai se acabar se você não... Tema pouco importante, mas com muita urgência. Arrumar uma sala para uma reunião, tá? Então, assim, às vezes a gente se depara com determinadas situações e a gente tem que avaliar o que é muito urgente, o que é muito importante, tá? Para que você não fique você querendo resolver tudo ao mesmo tempo e acaba não resolvendo nada. E toda tomada de decisão, gente, ela vai implicar também, querendo ou não, em planejamento. Porque quando você decide, você faz o diagnóstico, você analisa as alternativas, tá certo? Isso vai trazer consequências. Toda escolha tem consequências, tá certo? Então, o que é que... Tá certo? É você prever que vai acontecer alguma coisa. Tá certo? Ou seja, é a questão da ação, da perseverança, do comprometimento, das metas possíveis, né? Quando a gente diz metas possíveis, gente, é porque às vezes os nossos gestores, eles colocam as metas tão inatingíveis que em vez de motivar, faz desmotivar, né? Tá certo? Tá? Então, nada, tá certo? Então, assim, quando a gente toma decisões, todas essas áreas ficam afetadas. E quem é que planeja, tá? Quem é responsável por esse planejamento? Não importa quantas pessoas fazem planejamento. Não é uma atribuição só do gestor de com a sua equipe planejando, até mesmo porque ele é o gestor, mas ele depende também da equipe dele. Então, muitas vezes, a equipe que está ali na linha de frente passa por situações que ele, enquanto gestor, sabe pelo relato, mas não porque ele executa, entendeu? Então, assim, não importa quantas pessoas, se sou bem decidido. E o gestor inteligente é aquele gestor que envolve a equipe. Aí a gente vai falar da questão da centralização, da descentralização, tá certo? Por quê? Porque às vezes o gestor, ele centraliza tanto em si, tá? Que ele não dá resolver, que ele acaba se sobrecarregando.
tá certo? Ele centraliza tudo nele. Então, do que adianta ter uma equipe se ele não dá autonomia, se ele não confia nessa equipe, tá certo? Tá? E hoje é sabido que as empresas estão sempre incentivando a questão da autonomia. Se fala muito em equipes que se autogerem, ou seja, equipes que não precisam daquele gestor para ficar dizendo o tempo todo o que tem que fazer. São equipes cujos funcionários têm consciência, né, do seu papel, né? São funcionários que são comprometidos, que não... Tá certo? Agora, equipes que se autogerem precisam de um nível de autonomia, de confiança, de credibilidade e maturidade pessoal grande, tá certo? Eu saber do meu papel, da minha responsabilidade e eu trabalhar sem ter uma pessoa aqui no meu cangote dizendo o que é que eu tenho que fazer. E não é todo mundo que tem. No seu setor de trabalho, quando o chefe falta, você fica mais relaxado. Estou generalizando, tá, gente? Você fica mais relaxado, você fica mais nas redes sociais, o chefe não está ali para fiscalizar, não é assim? Tem muita gente que ainda age dessa forma. Então, as equipes que se autogerem, elas têm que ter um nível pessoal de maturidade. Entendeu? Tá? Então, assim, quais são as atitudes que a gente tem que ter em relação ao planejamento? Você pode ter atitude de proatividade e pode ter atitude de reatividade, ou seja, você pode se antecipar, ter iniciativa, ou você pode só reagir, tá? Quando você tem atitude proativa, as forças que impulsionam vão desejar, vai atrás de resolver, tá certo? Por quê? Porque você tem espírito de renovação, você tem capacidade de se adaptar às novas situações. Por quê? Porque você se antecipa às novas situações, ou seja, você é uma pessoa proativa. Já o reativo, não, ele é mais conservador, é mais apegado às tradições, tem... Entendeu? Ele gosta da zona de conforto, ele gosta da estabilidade. Vá mexer uma pessoa dessa, tirar pelo menos um birô do lugar, é confusão, tá certo? É confusão. Ocorre que, atualmente, para os estilos de gestão que nós temos, nós temos que ser proativos, tá certo? Tá sempre um passo lá na frente. E qual é a importância que o planejamento tem diante disso, tá certo? Tá? Planejamento, ele vai predeterminar os eventos. Lembra que eu falei agora há pouco que o planejamento é exatamente você planejar uma ação que fazer seu planejamento diário, você pode fazer seu planejamento semanal, seu planejamento mensal, seu planejamento semestral ou anual. Por quê? Porque você vai ter uma predeterminação de eventos, tá certo? Tá? O que é isso? Tá? É exatamente quando você trabalha com planejamento, se aquilo não sair como você planejou, né? Às vezes a gente planeja, por exemplo, vocês acreditam que os planejamentos anuais, no final de 2019 ou janeiro de 2020, né, que é normalmente quando as empresas fazem seus planejamentos estratégicos, alguém imaginava que a gente ia passar por uma pandemia? A primeira vez do Covid-19, novembro, dezembro, por aí, pela televisão, eu pensei, menina, esse negócio não chega aqui não. Lá na China, não sei se vocês lembram, há uns 3 anos atrás, nós tivemos um vírus parecido, que era o da gripe asiática, e foi contido por lá mesmo. Foi ali pela Europa, mas não ser do mesmo jeito, esse negócio não ia chegar aqui não. Gente, em março, estávamos todos nós isolados em casa, pelo decreto do governador. Eu lembro bem, porque eu fiz eu fixei o feriado do dia 19 de março, de São José, entendeu? O Camilo fez o decreto exatamente nessa época. Eu me lembro que eu trabalhei até quarta-feira, dia de office, até o mês de junho, tá?
até o mês de junho. Então, quem é que imaginou que isso pudesse acontecer, meu povo? Vocês imaginaram isso? Então, tudo aquilo que foi planejado no começo de 2020, perdeu-se. É uma coisa que ninguém esperava, né? Totalmente. E olha, vou lhe dizer uma coisa, a segunda onda é preocupante. Por quê? Porque teve variação da cepa do vírus. O vírus está vindo agora diferente da primeira onda. Ele está mais forte, porque ele está afetando agora público que antes não eram afetados, como as crianças, né? Como os jovens. Eu acho que o que é mais preocupante é o pessoal que já pegou e acha que peguei. Preocupante. Preocupante. Estou imunizado, né? Tá? Eu fico preocupada, gente, porque eu saio todos os dias, tá certo? E meu marido é do grupo de risco, meu marido, ele é hipertenso, ele é diabético, né? Então, assim, eu tenho um cuidado, assim, extremado. Eu uso de 3 a 4 máscaras por dia, porque eu fico trocando, né? Eu passo o dia fora, álcool direto, minhas mãos já estão até ásperas, porque a gente tem que ter, assim, esse cuidado, né? Eu tô aqui falando com vocês para abrir lá de novo, né? Porque saiu. A gente poder concluir a aula de hoje, tá certo? Mas tá abrindo aqui, tá aparecendo para mim aqui que tá abrindo. Só um instantinho, tá, Vanessa? A Vanessa botou, saiu o slide. Eu percebi. Percebi que eu tava falando sozinha pro tempo. Sozinha pro tempo, assim, sem o slide, né? Então, vai tudo de novo. Vamos ver aqui. Gente, ó, tá carregando, tá certo? Se cair, como eu vou passar os slides para vocês, tá? A gente vê depois no grupo ou na... Pronto, então vamos aqui. Então, predeterminação de eventos futuros conhecidos, né? São decisões passadas e projetadas nos eventos futuros, situação presente que evolui de uma forma previsível, tá? Às vezes, gente, a gente passa por determinada situação, quando ela acontece de novo, você já tem, assim, aquela caminho, né? Tá? Tem a questão da coordenação, a importância do gestor se envolver nesse processo, porque, gente, olha, muitas vezes o gestor, ele joga para a equipe, né? Tá? E é legal isso, ter autonomia para a equipe resolver, mas ele também continua sendo responsável, porque além o gestor passando para a chefia e não assumindo responsabilidade, tá certo? Ou o gestor passando para a equipe, que diga, não assumindo responsabilidade, a pobre da equipe precisa de um direcionamento, precisa de um norte, tá? Então, gestores que fazem isso não são para estar ocupando o papel de gestor, né? Então, primeira fase, né? Vamos planejar o futuro, quais são os cenários que se encontram, e depois desenvolver as estratégias para os diversos cenários, o que é que eu vou ter que fazer, tá certo? Aí aqui, gente, eu realmente vou parar a apresentação, agora sou eu que estou parando. Isso aqui foi uma introdução da nossa disciplina, tá certo? Para vocês. Eu vou contar com a colaboração de vocês para ler o material, tá certo? Essa apostila está carregada aqui na plataforma, mas tem no aba de vocês, e eu vou pedir que vocês leiam, a unidade 1, ela é uma unidade curta, tá certo? Ela começa aqui na página 1. Deixa eu ver aqui. Eu vou pedir que vocês leiam a unidade 1, que vai da página 1 até a página 12, tá certo? Vocês vão ler o item 1, eu vou colocar no grupo, tá? Vão ler o item 1, que é o processo decisório da unidade 1. Aí esse item 1, ele tem item 1.1,
1.2, 1.3. Aí eu vou colocar as páginas bem direitinho, tá certo? Aí a gente vai combinar que sempre a gente vai estar dando essa leitura. Tira uma dúvida, pode fazer uma pergunta, e sempre que possível, eu vou estar trazendo textos complementares à nossa disciplina, ao nosso tema, à nossa unidade que a gente está vendo, né? Agora, eu queria, assim, saber de vocês, escrevam aqui no chat, né? Falem, foi legal? Tá sendo assim, tá sendo bom nesse ritmo? Tudo bem que a plataforma hoje não foi legal, né? Teve essa... Sim, vai dar certo, não vai ser toda semana que vai ser desse jeito, tá? Entrem no grupo, façam perguntas no privado, nós vamos estar sempre juntos aqui, façam a parte de vocês, tá? Que do meu lado eu faço a minha, tá certo? Alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém... Sou tranquilo. Tirando a instabilidade da plataforma, foi tudo legal? Muito bem, Vanessa, ótimo. Muito bom. Então tá, gente. Estou vendo que vai aprender muita coisa com esse material. Beleza, Janaína, né? É legal mesmo. Tá? Uns 10 minutinhos de aula, mas eu já posso estar encerrando, tá? Obrigada, Janaína. Ô, gente, que coisa boa. Eu fico tão legal com esses feedbacks assim, porque eu falo demais, mas eu falo com conteúdo, eu falo com propriedade, viu? Tá? Tem muito aluno, tem muita turma que eu pego no semestre, no outro semestre eu não pego. Aí o pessoal, professora, a senhora tem que vir para a gente. Vai, reclama lá. Eu tento dinamizar e explicar de uma forma que facilite o conteúdo de vocês, tá certo, gente? Muito obrigada, né? Olha, como é o nome dele, hein, que tá chamando o povo de babão? Mas tu pode me babar também. Não fica com ciúme de quem baba, não. Professora de Marjorie, ele se passa em cada aula. Gente, diz o nome dele, eu tenho que aprender esse nome, de Marjorie. É de Marjorie. É de Marjorie. Ciúme, porque vocês estão... Daqui para o último dia de aula eu aprendo, tá certo? Vai dar certo, né? Tá. Então tá, gente. Eu vou só colocar aqui para baixar aqui a frequência, tá certo? Quem não assistiu a aula aqui agora, deixa eu baixar a frequência que aí eu paro a gravação. Olha que bacana, gente. Sabe quantos alunos a gente tem presentes? 76. Show de bola, tá? Vamos baixar aqui a frequência. Muito bem. Frequência sendo baixada. Ok.